Querido Pai, que habitas nos altos céus, a Ti toda a honra e toda a glória. Pai amado, agora vamos abrir a Tua palavra e estudarmos essas mensagens tão importantes para os nossos dias, Senhor. Invocamos a presença do Teu Santo Espírito entre nós. Que o Senhor sonde o nosso coração, perdoe onde temos falhado, Senhor, e nos faça um vaso nas Suas mãos. Nós invocamos a presença do Teu Espírito, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo de Daniel 11. Vocês lembram aonde nós paramos? Nós vimos Daniel 11, versos 40 e 41, certo? Só o início, sim. Então, eu gostaria, antes de continuarmos, vamos só relembrar o significado, não é? Porque nós vimos isso durante um tempo de 1h30, 2 horas, né? Aquela primeira parte, um versículo só do verso, que é o verso 40, em praticamente 1 hora e pouco, mas vamos resumir isso, e eu gostaria, se alguém pudesse traduzir, entre aspas, não é, esses significados aqui, a partir da leitura que nós vamos fazer do verso 40. Eu vou ler o verso 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Então, só esse versículo, não é? Nós desdobramos ele de várias formas para podermos entender o que é o fim do tempo, o que é o rei do sul, o que é o rei do norte. Alguém poderia ler novamente, agora com enfoque no significado espiritual que a gente já estudou. Em 1798, a França se levantará contra Roma papal, e o papado se levantará contra a Rússia, com poder militar e econômico, e entrará nos seus países e conquistará e cruzará. Muito bem, obrigada, pastor. O verso 41, nós vimos a primeira parte. Eu vou ler: e entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão. Nós vimos até aqui, certo? Entrará nos Estados Unidos com o decreto dominical e muitos sucumbirão, é. Então, basicamente aqui nós tínhamos que entender que a terra gloriosa representa os Estados Unidos da América, tá? Então, entre o verso 40 e 41, existe um espaço de tempo. Né? Por quê? Porque nós vimos que a parte B do verso 40, que corresponde à queda do Muro de Berlim em 1989, já aconteceu. E o verso 41, e entrará na terra gloriosa, que está ligado então ao decreto dominical, ainda não aconteceu. Então, nós temos um espaço de tempo. A pergunta é, o que acontece nesse espaço de tempo? Então, desde que Daniel 11, 40 a 45 começou a ser estudado em 1996, não se sabia quais os acontecimentos que estavam entre esses dois versos. Mas, recentemente, então, através de muitos grupos estudando esses 3 últimos capítulos de Daniel, que seria o 10, o 11 e o 12, que todos esses 3 representam uma única visão, uma maior luz foi obtida. E é essa maior luz que foi obtida que a gente vai começar a estudar agora. Ou seja, agora a gente vai começar a entender que acontecimentos estariam ligados entre o 40b, não é? O 1140b e o 1141, que seria o decreto dominical, porque nós concordamos que existe um espaço de tempo grande entre um e outro. Bom, para isso, então, nós precisamos voltar para o capítulo 10
de Daniel. Por que nós vamos voltar para o capítulo 10? E nós vamos fazer com bastante calma esse estudo, porque eu acredito ser um estudo bem importante para entendermos os acontecimentos do momento presente, que é o que nós estamos vivendo. Porque o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12, eles constituem uma única visão. Para que possamos então entender bem o capítulo 11, vamos começar lendo todo o capítulo 10. Depois nós vamos comentar alguns pontos mais relevantes do capítulo 10, antes de partirmos para o capítulo 11. Eu vou pedir então que cada um leia, nós podemos fazer assim, cada um lê 3 versículos do capítulo 10, até a gente finalizar, antes de começarmos o 11. Podemos começar pela irmã Lígia. Irmã, só uma coisa, leiam bem alto, porque como nós estamos gravando, é importante para que o som, não é, seja audível. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de faixa. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como o brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. O próximo pode ser o pastor. Fiquei, pois, eu só, que vi esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou, e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levante-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e disse: eis que um que tinha a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não retendo força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Pois, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Pode continuar, o 18. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez, me fortalecendo, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. A
Muito bem. Vamos salientar alguns pontos desse capítulo. Não vamos poder abordar todo o capítulo, não é? Pelo tempo, mas eu gostaria de salientar alguns pontos. Bom, primeiramente, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Bom, aqui isso já nos leva a uma data. A irmã Mari comentou no nosso último estudo que esse 3º ano de rei Ciro se referia ao ano 537. E a gente vai ver isso, eu vou mostrar mais uma vez essa correlação, né, numa tabela que vai ficar mais claro. Mas então, nesse 3º ano do rei Ciro, foi revelado isso a Daniel, ou seja, ele teve a visão, teve entendimento da visão, e isso causou a ele um impacto muito grande, tanto que ele ficou em jejum, num tipo de jejum, durante 3 semanas. Um outro ponto que é interessante a gente salientar, que nós vamos voltar a ver isso, é que ele fala, não é, aqui que estava à borda do grande rio Tigre, ou Hiddekel, é a mesma coisa. E quando ele levanta os olhos, ele vê um homem vestido de linho. Quem é esse homem vestido de linho? Nós temos em Apocalipse, no 1º capítulo, alguns versículos que nos ajudam a esclarecer quem é esse homem vestido de linho. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 1, versos 13 a 18. Eu vou pedir que a irmã Lígia leia. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante ao filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Até aqui. Pode ser até aí. Então, aqui nós podemos ver, irmãos, que nós já temos aqui, essa comparação com seus olhos como tochas de fogo, seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, no verso 6, né? E em Apocalipse, não fala bronze polido, mas fala como se tivessem semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Então, o teu fala bronze. Então, vocês vejam que aqui nós temos a mesma terminologia, né? E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E aqui fala em Apocalipse, e a sua voz era como a voz de muitas águas. A gente sabe que águas está relacionado à multidão. E se nós formos ver, vamos ler agora, irmã Lígia, continue lendo até o verso 18, tá? Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui fica claro em Apocalipse que está falando sobre Jesus. Todos concordam? Sim. Então, pela terminologia que é de maneira muito semelhante utilizada aqui no capítulo 10, nós podemos ver que esse homem vestido de linho é Jesus. Se a gente for ver como uma segunda testemunha, não vamos ver agora, mas em casa, se vocês quiserem ler o capítulo 1 de Ezequiel, principalmente dos versículos 24 a 28, nós temos também outras terminologias que nos levam a crer, não é? Que aqui está se falando sobre Jesus. Então, Daniel, ele vê esse homem vestido de linho que era Jesus. E no 7, ele teve essa visão que fez com que ele caísse, né? Transmudou o semblante dele, ele não teve força alguma e caiu sobre o rosto num profundo sono.
Num outro estudo, nós vamos ver que é muito interessante que essa visão que está sendo falada aqui, se nós formos olhar no hebraico, é mará. Existem 3 tipos de visões: Chazon, Maré e Mará. No capítulo 8 de Daniel, a gente vê falar sobre a visão Maré em hebraico e a visão Chazon. A Chazon seria a visão profética inteira, tá? Incluindo 2.300 tardes e manhãs. Num estudo mais detalhado, que a gente vai fazer posteriormente, a gente vê que a visão Mará é uma visão que acontece quando a pessoa vê Jesus. Tá? E ela tem uma experiência após ver, não é, Jesus. E essa experiência foi que Daniel teve, que é uma experiência que faz com que você caia com seu rosto por terra. É uma experiência de convicção do pecado. É uma experiência de você se olhar no espelho e ver a sua pecaminosidade. Daniel, ele representa também nós nos últimos dias. Assim como Elias, né? O primeiro Elias, o segundo Elias foi João Batista e o terceiro Elias somos nós. Nós podemos também dizer que muitos desses profetas, eles vão ser representados no final dos tempos pelos terceiro Elias. Então, Daniel, quando ele tem essa visão e ele cai com seu rosto em terra, ele tem uma plena convicção da pecaminosidade dele e ele se rende, ele se entrega totalmente a Jesus. Mas aí uma mão toca ele, e essa mão não é Jesus, é o anjo Gabriel. É o anjo Gabriel que já estava acompanhando ele desde antes, né, no capítulo 8, capítulo 9, que nós vemos, ajudando ele a entender aquelas visões que ele estava tendo. E aí Gabriel diz para ele: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te, ele diz. E aí ele diz: não temas. E ele fala que as palavras, né, dele tinham sido ouvidas. E que ele tinha vindo, que Gabriel tinha vindo por causa das palavras de Daniel. Mas que o príncipe do reino da Pérsia, que é Ciro, tá? Então, Ciro, rei da Pérsia, tinha resistido 21 dias, ou seja, essa ocasião era a ocasião em que Ciro estava para decretar aquele decreto que ia libertar o povo, não é, para que lá da Babilônia, para que pudesse voltar para a sua terra. Então, estava havendo aqui um conflito espiritual muito grande, que Gabriel comenta sobre esse conflito, e que ele teve que pedir ajuda a Miguel, ou seja, Jesus. Jesus teve que interceder para com que isso acontecesse. Então, esse decreto que Ciro faz para libertar o povo, eu imagino se a gente pudesse olhar no âmbito espiritual, nós veríamos um grande conflito espiritual entre as hostes celestes, porque aqui está dito que houve um conflito, tanto que foi preciso que Miguel, Jesus, intercedesse, tá? E no 14 é muito importante, porque nos diz assim, ó: vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, aqui fica claro, uma das razões que nós podemos entender que no terceiro ano de Ciro está ligado ao ano 537, é porque está ligado ao decreto, quando foi promulgado o decreto. E aqui fala no verso 13, né? E o verso 14 é importante porque nós entendemos aqui que esses derradeiros dias não estão relacionados à Medo-Persa ou à Grécia. Não, eles estão relacionados aos nossos dias. Por isso que o que acontece no capítulo 10, a visão, ela continua no capítulo 11 e no capítulo 12. Então, esses 3 capítulos, 10, 11 e 12, é como se fosse uma visão só, que vai sendo explicada aos poucos. Né? E no capítulo 11 a gente começa a ter a explicação. Bom, uma outra coisa interessante que eu quero comentar para vocês é que quando nós lemos o capítulo 10, e ali no verso 15 nós vimos: e falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci.
E falando quem? Gabriel. Então, Gabriel estava falando com Daniel, tá? Essas palavras. E Daniel abaixou o rosto e emudeceu. E aí o que acontece? Alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então, agora aqui já aparece um outro ser. E esse ser aqui eu sugiro que seja Jesus, tá? E aqui falando no 16, no 17, no 18, que fala que esse homem, né, que tocou-me, que tinha aparência de homem, tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse, não temas. No 19, né, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. Falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Então aqui, ó, do 15 ao 19, é Jesus e Daniel. No 20, volta como se fosse a continuação da conversa que Daniel estava tendo com Gabriel, com o anjo Gabriel. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Então, é como se depois do 15 continuasse o 20. Porque agora é Gabriel falando. Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, Gabriel falando, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. E no 21, mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Então, do 20 ao 21, é Gabriel falando. Eu não sei se ficou claro para os irmãos. Mas por que eu estou salientando isso? Porque, às vezes, numa leitura, assim, às pressas, a gente fica confuso quem está falando, se é o anjo Gabriel, se é Jesus falando a Daniel. Então, é importante a gente entender. Por quê? Porque o capítulo 11 vai ser a continuação do que Gabriel está falando para ele, certo? Sim, porque ali diz, mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Ou seja, Gabriel, o anjo Gabriel, está falando sobre Jesus, que é Miguel. Ele disse, se esforce comigo, a não ser Miguel. Então, Gabriel está dizendo que não tem quem se esforce comigo, a não ser Jesus. Exatamente, quer dizer, Jesus está ajudando ele. Para Miguel, que é o que nós lemos no versículo 13. E eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Né? Exatamente. Eu virá o príncipe da Grécia. Aí ele continua, mas eu te declararei. O Gabriel está continuando falando, né? Exato. Ninguém há que se esforce comigo, a não ser Miguel. A não ser Jesus. Porque Miguel ajudou, tanto que no verso 13 ele fala, não é? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu acho que ficou claro, né, agora. Tá claro? Tá. Ok. Então, agora eu quero, antes de começarmos a ler o 41, o 11, desculpe, o 11:1. Só um minutinho. Sim. Qual é o verso que começa ali, Miguel falando? É como se no 15 fosse interrompido. 16 ao 19 é Miguel. É. 16 a 19 é como se interrompesse no 15, né? Aí ele emudece. Quando Gabriel fala com ele, ele emudeceu. Aí aparece Jesus. Eis que alguém semelhante aos filhos dos homens. Então, no 16, né, aparece a figura de Jesus, vai até ao 19. No 20, retoma o diálogo entre Daniel e Gabriel. Ok? Ficou claro, irmãos? Eu acho que sim, né? Por que eu demorei para entrar nisso e explicar um pouco? Porque numa leitura mais rápida a gente pode se confundir, né? Quem que está falando? Será que é Gabriel? Não é? Será que é Jesus? E é importante. Então aqui eu quero ler essa citação que nós lemos com a irmã Mari naquele primeiro sábado que nós começamos a estudar Daniel 11,
que diz que a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hiddekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. É testemunhos para ministros e obreiros. Tá? TM, página 112, parágrafo 3. Então, vamos entender isso aqui, é importante também. O rio Ulai, ele é mencionado no capítulo 8 de Daniel. Vamos ler essas duas passagens que mencionam esse rio? Capítulo 8, alguém poderia ler? Eu acho que agora a irmã Lígia já leu. O senhor leia o 8, 2 e o 8, 16. Estava na cidadela de Susa, na província de Elam. Na visão, eu estava junto ao rio Ulai. Ok, agora o 16. Eu ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, que visão é essa que está falando no capítulo 8? É das 2.300 tardes e manhãs, muito bem, que está ligado ao santuário. Está ligado ao trabalho que Cristo está fazendo no santuário, certo? Então, o rio Ulai está ligado ao trabalho que Cristo está fazendo no santuário. Aparece lá em Daniel 8. O rio Hiddekel, ele aparece em Daniel 10. Alguém poderia ler novamente o versículo 4 de Daniel 10? No 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Ok, que é o rio Hiddekel. É a mesma coisa. Então, essa visão que ele teve, que é a visão que se refere aos derradeiros dias, ela aconteceu às margens de outro rio, concordam? Hiddekel. Ok? Então, agora vejam aqui essa citação que é da revista que vocês têm, O Tempo do Fim. Lembram dessa revista? Foi a revista que vocês receberam na última vez. Eu vou ler para vocês essa citação e vamos comentar algumas coisas. Diz assim: necessitamos reconhecer de forma individual a nossa responsabilidade de proclamar a mensagem de advertência simbolizada pelo rio Hiddekel, qual identifica o rei do norte como papado. Ou seja, essa visão que está relacionada ao rio Hiddekel, ela vai estar ligada a identificar o rei do norte como papado. Mais importante ainda é o fato de que devemos reconhecer e cumprir com a nossa responsabilidade de experimentar a mensagem que está simbolizada pelo rio Ulai, a qual assinala a obra final que está sendo realizada no santuário celestial. Então aqui já está explicando que a visão do rio Hiddekel, relacionada ao rio Hiddekel, ela se identifica com o rei do norte, papado. E do rio Ulai, ela está identificando a obra final que está sendo realizada no santuário celestial. Que obra final é essa que está sendo realizada no santuário celestial, queridos? Juízo investigativo, que começou com o juízo dos mortos e vai continuar com os do vivo até o final. Aí diz assim: a história dos dois rios no livro de Daniel exorta-nos a compreender e experimentar ambas as coisas. Então, nós temos que entender ambos. Essas mensagens são um chamado para terminar a obra nas nossas vidas, a fim de que possamos ajudar a terminar a obra neste mundo, proclamando a mensagem final de admoestação com o poder do Espírito Santo. Os sinais dos tempos testificam que Cristo está pronto para fechar a história destes dois rios. Estamos nós também? Então, eu citei, esse parágrafo porque eu achei muito interessante, porque aqui mostra que, como nós vimos nessa citação da senhora White, as visões que ele viu às margens do Ulai e do Hiddekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Aqui inclui, então,
tanto a visão relacionada com a obra final realizada no santuário celestial, como também essa mensagem de advertência, não é? Que identifica o Rei do Norte como papado. Entenderam? Então, o que isso nos diz? Que nós precisamos ter as duas, entender as duas, e que elas andam juntas. Então, você não pode ter uma sem ter a outra, ok? Agora eu queria comentar com vocês um pouco sobre essas datas. Eu vou ler aqui o versículo 1 do capítulo 11, que diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Aqui quem está falando? Quem é esse eu aqui? Quem que está falando? Eu, Gabriel. O anjo está falando, né? Eu, Gabriel, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Então, aqui Gabriel, o anjo Gabriel, está dizendo que estava fortalecendo, que no ano de Dário ele estava fortalecendo Daniel. Só que se a gente for ver aqui, parece que existe uma incoerência, mas só parece. Então é isso que eu quero mostrar agora para os irmãos. O que acontece aqui? Gabriel, ele está voltando atrás, tá? Ele volta atrás, porque vejam que na história, em 539 a.C., quando Gabriel fortalece Daniel, tá? Então ele está fortalecendo Daniel aqui, ó, no versículo 1, concordam? Ele está dizendo assim, né? Levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Tá? Então, Gabriel está fortalecendo Daniel. O que acontece aqui? Em 539. Em 539, acontece que Babilônia perde a sua supremacia. Vamos aqui no capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5, que aí vai ficar bem claro. O último versículo do capítulo 5. Versículo 31. Então, vocês lembram que aqui, né, estava havendo o banquete do rei Belsazar. Aqui está descrito nesse capítulo a queda do império da Babilônia. Quem que assume? Dário. Dário assume, tá? Dário assume. Só que Dário era tio de Ciro. Ciro, ele controlava todo o império, mas ele tinha, deixado Dário com a Babilônia. Então, a Babilônia tinha ficado ao encargo de Dário. No ano 1, então, que eu coloquei ali, 539 a.C., isso estava acontecendo. Dário estava cuidando da Babilônia e Ciro do resto do império, de todo o império, do império todo. No ano 2, a mesma coisa, continuando. Só que o que acontece no ano 3? Dário morre, o tio de Ciro morre. E nesse ano, em 537, é exatamente o ano que nós lemos aqui no capítulo 10, que diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Certo? Terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, mas era o terceiro ano dele, de todo o império. Então, agora que Dário morre, quem que vai cuidar de Babilônia também? Ciro. Então, ele já cuidava do resto, ele cuida agora mais de Babilônia. Se a gente for em Daniel 1, no capítulo 1 de Daniel, vamos lá. No capítulo 1 de Daniel, no último versículo, que é o versículo 21, alguém poderia ler? E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Ok, esse primeiro ano do rei Ciro é de todo o Império Medo-Persa, inclusive a Babilônia. Inclusive a Babilônia. Então, foi até ali que Daniel viveu, que é o ano 537.
Então, quando ele está tendo essa visão aqui, Daniel, ele já estava bem velhinho. Pouco depois ele morre. Vejam que as datas, né, elas estão indo em direção ao ano zero. Então, 539, depois 537. Então, exatamente. Tá? Eu vou fazer aqui no quadro para ficar claro para vocês. Isso é importante nós entendermos para que nós possamos compreender que não há contradição aqui na Bíblia. O que acontece é que nós temos aqui 2 tempos que vão ser mencionados aqui, e nós já vamos ver por que propósito. Por que propósito o anjo volta ao passado? Porque ele volta aqui. Porque estava falando aqui em 537. Então já estava, né, já tinha passado, mas ele volta para trás. Ele volta para 539. Tá? Então eu quero fazer aqui uma linha. Vamos colocar aqui o ano 609 antes de Cristo. Bom, primeiro vamos colocar aqui 539, para ficar mais claro, 539 antes de Cristo e 537 antes de Cristo, tá? Então, esse 539 aqui, ele está representando o tempo do fim da supremacia da Babilônia, concordam? Que nós vimos ali, né? Quando o Império Medo-Persa conquista, não é, a Babilônia. Então, esse aqui, ó, tempo do fim da supremacia da Babilônia. Quando que começou a supremacia da Babilônia? Em 609. Então, o império, ele teve uma duração de 70 anos. Ok? Concordam? Agora, 537, o que ele representa? Lembram que 537 foi quando aconteceu o decreto de Ciro. Por que houve esse decreto? Para que o povo voltasse. Então, não representaria o fim do cativeiro babilônico? Sim, representa. Então, aqui vamos botar tempo do fim do cativeiro babilônico. Então, aqui o povo de Deus é liberto. E quando que começou o cativeiro? Aqui nós temos um outro ano, então, que é 607 antes de Cristo, que também teve uma duração de 70 anos. Então, 70 anos do cativeiro, né? Vamos botar aqui que está ligado ao cativeiro. E esse aqui ao império da Babilônia. Então, aqui nós temos 2 tempos do fim da supremacia da Babilônia, que acaba em 539, e do cativeiro babilônico. Esse significado, ele é um significado literal. Vejam, nós já vimos isso, mas vamos em 1 Coríntios 15, que nós vamos ler aqui sobre o literal e o espiritual.
1 Coríntios 15. Alguém poderia ler o verso 45 e o 46? Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Sim, esse animal, na minha versão eu tenho natural ou literal. Então, primeiro vem o literal, depois o espiritual. Babilônia literal, antes de Cristo era Babilônia literal, agora a gente sabe, isso nós vimos também na outra vez, né, no outro estudo, Babilônia espiritual. Quem é Babilônia espiritual? As igrejas caídas, não é? Que é o protestantismo apostatado, o papado, né, que vão se unir, e o espiritualismo, né, que vão formar a Babilônia espiritual. A mesma coisa nós temos Israel literal, antes de Cristo, e Israel espiritual, que somos nós. Então, por que eu voltei a isso? Porque nós temos que entender por que o anjo Gabriel volta ao passado. Por que ele fez questão ali de mostrar 539, se a gente estava falando sobre 537? Toda aquela visão lá do capítulo 10 que estava acontecendo era no terceiro ano de Ciro, em 537. Por que será? Então vejam que aqui eu vou fazer uma outra linha. Esse aqui é o literal e esse aqui é o espiritual. Quantos tempos do fim nós temos em Daniel 11:40? No versículo 40, existe ali duas datas, não é? Existem duas datas ali. Quais seriam elas? Não, data, não tempo de intervalo de anos, data específica. 1798. Ok, 1798. E qual seria a outra? Essa 1798 estaria ligada, vamos colocar a primeira parte do verso 40, tá? Daniel 11, 40a. Ok? Daniel 11, 40a. Só que a segunda parte do versículo 40 fala sobre uma revanche, uma retaliação. E aí nós temos uma data específica que determina quando aconteceu isso, que é ligada à queda do Muro de Berlim. Qual é o ano aqui? 1989. 1900. Entenderam? Que é a parte B do versículo 40. Então vamos botar aqui, Daniel 11, 40, parte B. Ok? Então, isso nós já tínhamos estudado antes. Nós vimos naquele primeiro estudo que existe duas datas específicas ali, como se fosse dois tempos do fim determinados no versículo 40. A parte A, 1798, a parte B, 1989. Ok? Então, a gente já vai chegar lá. Por que, então, que Gabriel quer deixar claro que nós temos dois tempos do fim? Porque, como em Daniel 11:40 nós temos dois tempos do fim, ao ele voltar atrás, demonstrando que aqui também nós temos dois tempos do fim, os versículos seguintes, que é o que nós vamos começar a estudar, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, também podem fazer paralelos, um com o outro. Ou seja, se você pode ter e fazer paralelos com esses tempos do fim
dos versículos, não é? Do versículo 40 do capítulo 11, versículo 40, A e B, que você pode fazer o paralelo com 539 e 538. Então, quem sabe esses acontecimentos que seguem aqui o capítulo 11 também não podem estar em paralelo com essa faixa de período, ou com esse tempo do fim, ou com esse tempo do fim. Não é por acaso que Gabriel volta atrás. E isto foi que alguns irmãos, começando a estudar, como eu falei, que luz adicional veio, depois de 1996, não é? Com a formalização da mensagem através dessa revista O Tempo do Fim, que começou a estudar muito o capítulo 11, 40 a 45 de Daniel. Após isso, várias pessoas no mundo todo começaram a estudar. E o Espírito Santo, ele toca diferentes pessoas em diferentes lugares do mundo. Assim como na época dos mileritas, não foram só os mileritas, não foi só Miller que teve, a gente sabe disso, que teve, digamos, a luz do Espírito Santo sobre aqueles acontecimentos daquela época. Pessoas em outros lugares do mundo também. Oi? Parece que na Europa também teve pessoas. Então, exatamente, foram em vários lugares. E, mais uma vez, isso acontece em outros, digamos, em outras dispensações, em outros tempos, e aconteceu recentemente. Então, como que os irmãos começaram a entender que esses acontecimentos poderiam estar em paralelo? Primeiro, eles viram no capítulo 10, verso 14, que falava sobre os acontecimentos nos derradeiros dias. Então, se é últimos dias, de alguma forma tem que ser para o nosso tempo. Quando você começa a ler o capítulo 11 vai nos colocar no tempo da Medo-Persa e da Grécia, com muitos detalhes, porque o livro de Daniel é um livro de repetição, expansão e repetição, expansão e repetição. E aqui nós temos uma expansão muito grande em muitos detalhes. O livro Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, ele apresenta esses acontecimentos muito detalhados. Se os irmãos não têm, eu posso passar, eu tenho, não aqui agora, mas eu posso trazer em pendrive, o livro de Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, e ele apresenta em detalhes esses acontecimentos que nós vamos estudar. Então, a Igreja Adventista já conhece, isso já é algo, digamos, conhecido, a parte histórica. Só que esses irmãos que tiveram essa luz recentemente começaram a estudar e ver se existia algum paralelo com acontecimentos mais recentes. E realmente, e é isso que a gente vai ver, existe. Então, quando nós começamos a estudar o lado histórico do capítulo 11, nós conseguimos colocar um paralelo de acontecimentos que vão estar relacionados a esse período aqui. Um pouco antes, não é? Que já começa um pouquinho antes de 1798 e depois de 1989. Ou seja, essas duas datas são marcos importantes. E aí começa a ficar claro por que o anjo Gabriel volta atrás. Porque ele quer determinar um segundo tempo do fim, aqui em cima, tá? Que é 539, para que a gente possa entender que existem paralelos com Daniel 11, 40 A e B, e esses dois aqui, e que, consequentemente, os acontecimentos que virão e vão ser descritos de maneira literal, que aconteceram na Medo-Pérsia e na Grécia, vão, de alguma forma, talvez ter um paralelo nos nossos dias, depois de 1798, ok? Então, agora, nós vamos continuar lendo o capítulo 11 de Daniel, tendo compreendido isso, que é importante nós sabermos como que as pessoas começaram a estudar e por que começaram a estudar mais profundamente, né? Para que possamos depois entender esses paralelos que vão parecer muito óbvios para nós daqui a pouco, né? Quando
estudarmos o histórico e vamos começar a ver o lado espiritual, que é o que se aplica mais aos nossos dias. O verso 2 nós vamos ler, mas nós não vamos estudar agora o verso 2 do capítulo 11, porque esse é um estudo todo à parte, ok? Então, vamos ler o verso 2, mas vamos deixar para um outro momento, e nós vamos começar o nosso estudo mesmo do verso 3. Alguém poderia ler o verso 2? Agora eu te declararei a verdade. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tendo-se fortalecido por meio de suas riquezas, agitará a todos contra o reino da Grécia. Ok, então aqui está falando sobre 3 reis que estarão na Pérsia. Então nós estamos aqui no Império Medo-Persa, tá? Então nós não vamos entrar em detalhes agora, vamos continuar lendo o 3. Pode alguém continuar o 3? Depois se levantará o rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Ok, esse rei valente, ele vem depois da Medo-Persa. Que rei é esse? Alexandre o Grande. E no livro de Rice Smith também é bem determinado que é Alexandre o Grande. Pode continuar no 4. Mas estando em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará a sua posteridade, nem terá o mesmo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Ok? Então, aqui está falando que o reino de Alexandre ia ser repartido para os 4 ventos. Nós já escutamos essa expressão antes, não escutamos? Né? Está em Daniel, capítulo 8. Alguém pode ler no versículo 8, capítulo 8, versículo 8? Só para lembrarmos, né? Bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Tá, aqui daí continua, né? De um deles saiu um chifre muito pequeno, qual cresceu para o sul, etc, né? Bom, nós conhecemos pela história que o reino de Alexandre, ele foi dividido pelos 4 generais. Então, aqui nós temos a divisão do reino, tá? Em azul claro está Roma, ali é a Itália. Ele tem apontador aqui? Tem. Tá aqui, ó. Então, temos a Itália. Cassandro, Lisímaco, era um dos generais, né? Então, vamos começar aqui, pode ser por Cassandro. Cassandro, ele ficou com o lado oeste. Lisímaco, ele ficou com a parte norte. Seleuco ficou com o leste e Ptolomeu ficou com o sul. Aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui está a África, aqui está o Egito. Então, esse reino de Alexandre, ele foi dividido pelos 4 generais. Aí o que vai acontecer? Seleuco, que ficou com o leste, ele acaba, depois de ter conquistado o leste, né, ele acaba conquistando também o oeste e posteriormente o norte. Então, Seleuco, ele acaba se tornando o rei do norte. E Ptolomeu continua o rei do sul. Então, dos 4 generais, acabam ficando 2. Seleuco, que se torna o rei do norte, e Ptolomeu, o rei do sul. Tá? Então, aqui dá para nós vermos, né, Cassandro, que ficou com o lado oeste, a parte oeste, Lisímaco, norte, né? Aqui Seleuco, que ficou primeiramente com o leste, e Ptolomeu, que ficou com o sul. E aqui nós temos, então, essa região do Egito. Aqui está Jerusalém, que sempre foi motivo de disputa, desde aquela época. E Alexandre morre, então, com 33 anos de idade, vítima do alcoolismo, intemperança, né? Enfim. Ok.
Então, vamos continuar lendo, porque agora vai acontecer que dos 4 generais, nós vamos ver que a história começa a falar de 2, que é o rei do sul e o rei do norte, tá? Então, nós paramos no verso 4, né? Vamos continuar no 5. O rei do sul se fortalecerá sobre também um de seus príncipes. Este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e grande será o seu domínio. Tá, vamos entender esse verso aqui. Então, nós temos 2 generais, de 4 para 2, né? O rei do norte e o rei do sul. Leu o versículo 4 e 5. Nós estamos lendo o 5. E aqui diz que o rei do sul será forte, e será forte o rei do sul, na minha versão diz. Mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele. Ou seja, um dos príncipes do rei do sul será mais forte e reinará poderosamente. Quem foi esse príncipe que se torna mais forte do que o próprio rei do sul, Ptolomeu? Então, nós sabemos que o rei do norte, ou seja, aquele que conquista todos esses 3 territórios, é Seleuco. Como que ele se tornou um príncipe de Ptolomeu? Acontece que na época que Seleuco estava conquistando os territórios, como eu falei, ele conquista o oeste, depois conquista o norte, ele esteve no Egito. E lá no Egito, ele foi um dos generais de Ptolomeu. E ele aprendeu muito lá. Então, ele estava sendo atacado e ele se refugia no Egito. E aí ele se torna um general de Ptolomeu. O Seleuco. O Seleuco. Então, o Seleuco, que conquistou o oeste, conquistou o norte, ele acaba se chamando rei do norte. Mas como no verso 5 diz que será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, na história, tudo isso está no livro de Uriah Smith. Então, por enquanto, a gente está vendo só o lado histórico. Tudo isso é aceito, não, né, é uma coisa já conhecida. Só para a gente tem que pensar na parte literal, na histórica, para que a gente depois possa aplicar na espiritual, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Está mostrando que um dos príncipes de Ptolomeu, ou seja, como que Seleuco se torna um príncipe de Ptolomeu? Acontece que durante essas conquistas, ele numa fuga vai ao Egito, e lá no Egito ele se torna general de Ptolomeu, e lá ele aprende e se torna poderoso, e dessa forma a gente tem 2 poderosos, no caso, Seleuco no norte e Ptolomeu no sul, tá? Então, é dessa forma que ele se torna mais forte do que o rei do sul, como diz aqui no verso 5. Bom, no 6, alguém pode ler o 6? Mas ao cabo de alguns anos, eles se aliarão. A filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ela, porém, não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. Os que a tiverem trazido a seu pai e o que a fortalecia naqueles tempos. Ok. Vamos decifrar esse verso 6 agora. Depois que a gente conversar um pouquinho sobre o verso 6, eu vou colocar uma linha no quadro para que a gente possa ver com calma esses eventos e entender o que está acontecendo aqui historicamente, tá? Então, o que está dizendo aqui? Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão. Então, vai haver uma aliança entre quem? Rei do Sul e Rei do Norte. Naquela época, já tinha passado um tempo, o Rei do Norte agora era o sucessor de Seleuco, que se chamava Antíoco Teos, com um H, Antíoco Teos. Ele faz uma aliança por motivos interesseiros, né, por política, com o Rei do Sul e casa com a filha do Rei do Sul, que é o Ptolomeu Filadelfo. Eu vou depois botar no quadro tudo isso. O nome dela era Berenice, exatamente. Então, a Berenice casa. A Berenice, filha de Ptolomeu, um outro Ptolomeu agora, casa com Antíoco. Mas era um casamento de conveniência. Essa aliança, que é um tratado, ela é feita no ano de 252 a.C.
252 a.C., tá? Aí o que acontece? Ele era casado. A esposa dele se chamava Laodice. Ele era casado com Laodice. Mas ele dá um pontapé em Laodice, se divorcia, para casar com Berenice. Tudo isso porque era aliança lá do pai, não é? O pai da Berenice fez essa aliança. Só que quando morre o pai dela, o Ptolomeu, o que acontece? O Antíoco se sente, agora é a minha chance de voltar para minha esposa outra, porque ele gostava mesmo era Laodice, e ele quer voltar para Laodice, aquela que ele tinha se divorciado. Aí quando ele volta para Laodice, Laodice não confia mais nele. E aí o que acontece? Laodice mata ele, mata Berenice, mata o filho que eles tiveram e mata os servos que tinham vindo junto com ela lá do Egito. Ou seja, uma matança total aqui. Então, o que a gente vê aqui? Ao fim de alguns anos, eles vão se aliar. Então, vão fazer esse tratado. A filha do rei do sul, a Berenice, virá o rei do norte, virá a Antíoco para fazer esse tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, ou seja, ela não vai reter a força do braço do rei do norte. Por quê? Porque a Laodice fica irada e mata. Ela mata o rei do norte, o Antíoco, e todos os que estavam, né, com eles, os servos. Nem ele persistirá, ou seja, ele morre também. Nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, seus servos também. E seu pai, porque o pai também já tinha morrido. Aliás, foi pela morte do pai que ele se sente, não é, né, tipo, agora eu vou voltar então para Laodice, foi a minha chance, e acontece tudo isso. Ou seja, aqui está bem explicado, não é, que vai haver então essa matança relacionada então a Laodice, que manda acabar com todo mundo. Então vamos começar a colocar isso numa linha para a gente poder entender depois o paralelo que a gente vai fazer, tá? Até aqui está tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Depois vocês podem ler no livro de Uriah Smith esses detalhes, essa história que conta ali bem explicadinho. A gente já estudou esse. Vocês já estudaram esse? Da Berenice. Ah, tá. Então agora, mas é bom, a gente tem que fazer essa recapitulação para depois fazer depois o paralelo, né? Porque pensem, a gente poderia pensar, então por que o capítulo 11 de Daniel é para nós os derradeiros dias? Vocês entendem? Não faria sentido? Porque é uma coisa que já aconteceu há tanto tempo. E no capítulo 10 fala que é para os derradeiros dias. Foi isso que gerou esse estímulo das pessoas começarem a estudar mais. Eu vou deixar aqui literal, porque vai continuar, né? Sendo literal. Então aqui, primeira coisa, tá? Que é interessante a gente lembrar. Existem 3 territórios aqui que precisam ser conquistados para que Seleuco se torne, não é, o rei do norte, né? Então, ele já tinha o primeiro, que é leste, né? Depois oeste e depois o norte. Então, a gente poderia dizer aqui, ó, que Seleuco, ele conquista 3 áreas. Tá. Aí o verso 5 fala que será forte o rei do sul, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele, que é o rei do norte, que é quando o rei do norte conquista o 3º território. Então vamos botar aqui que temos uma data que é 281 antes de Cristo, que seria o verso 5. Rei do norte, Seleuco. É Seleuco Nicator.
Então aqui ele conquista o terceiro território. Esse aqui é o verso 5. Agora, no verso 6, o que nós vimos que acontece no verso 6? O tratado, quando Berenice casa, né, com Antíoco. Então, aqui existe o tratado. Essa data do tratado é 252 antes de Cristo. Então, aqui vamos colocar tratado. Rei do norte, rei do sul. Ou seja, Antíoco casa com Berenice. E mais além, a gente pode colocar, acho que vai dar espaço aqui, 246 antes de Cristo. Nós vamos ver o que vai acontecer. Então, agora seria o verso 7. Então, nós vimos o que aconteceu no verso 6. Agora, vamos ver no verso 7, verso 8 e verso 9. Mas, no renovo das suas raízes, se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e agirá contra elas e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens de fundição, os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. Por alguns anos, ele persistirá contra o rei do norte. Ok, vamos interromper aqui um pouquinho. Mas de um renovo das raízes dela. Ou seja, das raízes de quem? Da Berenice. Então, esse renovo das raízes dela vai ser o irmão dela. Então, agora nós vamos ter, assim, uma revanche. Tá? Uma revanche do rei do sul. Um se levantará em seu lugar, que é o irmão dela, e virá com o exército, entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. Então, no verso 7 e no verso 8, diz que os seus deuses, com as suas imagens, com seus objetos, tudo isso vai ser levado cativo para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Então, o irmão dela invade lá o território do rei do norte, pega de volta os objetos, tudo aquilo que eles tinham levado e leva de volta para o Egito, certo? Então, vamos colocar aqui que é a vingança do rei do sul, tá? Aqui, eu já digo, era o Ptolomeu Evergetes. Depois eu vou dar uma tabelinha para vocês com todos, porque os nomes vão mudando, né, de geração em geração, né? Mas é o rei do sul aqui. Então, vingança do rei do sul. Eu vou botar aqui Ptolomeu Evergetes. Leva de volta para o Egito. Então, ali ele se vinga, né, o rei do sul, contra a morte de Berenice, e aí ele conquista, né, o rei do norte. Ou seja, nesse caso, a gente poderia dizer que o rei do norte recebe uma ferida mortal, não é? A gente poderia dizer que aqui o rei do norte recebe, deixa eu botar os versos, 7, 8 e 9. Recebe uma ferida mortal.
O verso... Essas datas do livro histórico? Sim, isso é histórico. Essas datas estão no livro de Uriah Smith, é tudo histórico. O verso 9 é um resumo do que a gente está colocando aqui, tá? Então, eu botei aqui... tá certo, 246 a.C. No verso 9 diz assim: e entrará no reino o rei do sul e tornará para a sua terra. Ou seja, e entrará no reino, ou seja, no reino do norte, ele vai invadir, né, o reino do norte e o rei do sul. Tá? Porque entrará no reino, qual reino? No reino do norte, o rei do sul. É o verso 9. Então, entrará no reino do norte, o rei do sul. Essa é a Bíblia da... Não, ela está falando o contrário. Ela está falando que o rei do sul entrará no reino do norte. E aqui está dizendo que o reino do norte invadirá o reino do sul. Como é que diz esse versículo aí? A minha diz assim: entrará no reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Isso. Então está dizendo que o reino do norte vai invadir o rei do sul, mas voltará para a sua terra. Então, mas o que nós vimos aqui? A revanche é o quê? É a vingança do rei do sul com o rei do norte. Porque o irmão da Berenice, ele é morto. Isso até o versículo 8. Sim. E o versículo 9... Está dizendo que o rei do norte vai invadir o rei do sul, mas voltará para a sua terra. Então, a minha tradução, que é igual a King James, por isso que as traduções a gente tem que usar a fiel. Porque são essas pequenas diferenças que dão uma diferença bem grande. Mas o Uriah Smith, quando eles fizeram toda essa parte histórica, esse estudo, eles sempre se basearam na King James, tá? Então, se a gente for olhar, e eu até recomendo os irmãos... O verso 7 esclarece que Sim. olha o verso 7 novamente. Mas o renovo das suas raízes não se levantará de seu lugar. Que é o irmão dela. Que é o irmão dela, lá do sul. Vem lá do sul. Irá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte. Sim, ele vai lá e entra na fortaleza do rei do norte. E agirá contra elas e prevalecerá. Também seus deuses, por alguns anos, ele persistirá contra o rei do norte. Isso está no verso 8. Sim, ele vai lá e tira as coisas todas do rei do norte, leva de volta, persiste, né? Então... Aí agora, daí, se estamos falando da mesma pessoa, não combina. O verso 9, está dizendo que o rei do norte invadirá o rei do sul. O rei do sul tinha invadido o rei do norte, lá em cima. Tinha invadido. Mas depois Prevaleceu que aconteceu? Prevaleceu por algum tempo, né? Sim. Contra o rei do norte. Então, e entrará no reino, a versão fiel diz assim, e entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra, tá? Então, o rei do sul vai entrar no reino. Isso aqui é um resumo do que aconteceu no versículo 7 e 8. Porque é por isso que isso faz uma diferença muito grande. O 9 é como se fosse o resumo do que já aconteceu no 7 e no 8. Por quê? Porque o rei do sul, que é o irmão da Berenice, ele vai entrar na fortaleza do rei do norte, vai prevalecer, vai levar os deuses de volta para o Egito, tudo isso ele vai fazer. E ele fica de volta para essa terra. Aí depois, no 10, é que nós vamos ter o revanche. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão, porque agora os filhos do rei do norte é que vão intervir. Entenderam? E entrará no reino do norte o rei do sul e tornará para a sua terra. Entrará no reino o rei do sul e tornará para a sua terra. Como é que está na de você, na sua Bíblia? Se o rei do sul vai invadir a terra do norte, voltar para a terra, aí então, no verso 10, nós podemos chegar à conclusão que os seus filhos é o filho do rei do sul e não do norte. Não, tá certo. Os seus filhos aqui são filhos do rei do norte que vão intervir, porque aqui nós vamos ter uma revanche. Isso. Então o verso 9 realmente é o rei do norte. Tá certo. O rei do norte entrou no rei do sul e voltou. Isso. Conseguiu o que queria. Aí no 10, os filhos do rei do norte vão voltar
voltar com um grande exército. Tá certo, E pastor. Aí, sim, aí eles vão se vingar. Sim, Na história da minha Bíblia diz que no verso 9, diz que Seleuco, segundo Galino, tentou se vingar da invasão de Ptolomeu III, mas fracassou. que é o rei do norte. Seleuco é rei do norte. Então já é o rei do norte aí. Já é o rei do norte. Tá certo, vocês têm razão. Eu acho que eu tinha notado errado aqui. Já é o rei do norte. É o rei do norte porque até o 8 é o rei do sul, depois já começa a revanche. A revanche vai começar no verso 9. Tanto que aqui no verso 9, o rei do norte ele invadiu, mas não conseguiu, queria, voltou. Aí depois os filhos dele que voltaram. Tá certo, o 10 aí esclarece bem. Aqui eu acho que eu tinha notado alguma coisa aqui equivocada, mas tá certo, é isso mesmo, tá? E entrará então no rei do sul e tornará para a sua terra. Então agora vem a revanche. Então a gente pode colocar ali naquela linha de tempo que a gente está colocando, vamos colocar verso 10. Isso aqui vai acontecer historicamente, conforme o livro de Rice Smith, em 222 antes de Cristo. Tá, então aqui é revanche. Sim, eu me confundi. É um contra o outro. Revanche do rei do norte. Aqui é o Antíoco versus o Ptolomeu. É melhor colocar rei do norte e rei do sul, porque depois eu dou uma tabelinha só para vocês saberem, porque a gente se confunde com Antíoco, com Magno, com Seleuco. Aqui é 222 antes de Cristo, tá? É Antíoco, Magno e Ptolomeu, aí já é o Filopáter, já é outro Ptolomeu. Tá, então aqui é revanche do rei do norte. Primeiro o rei do sul se vinga, quando o rei do norte, aí o rei do norte faz a revanche. Exatamente. Tá, então esse aqui vamos botar versículo. Tirar o 9 aqui. Versículo 10 aqui. Agora, podemos ler o 10, eu acho que a gente não chegou a ler, né? Todo ele. Lemos? Vamos ler todo o 10 e alguém já pode ler o 11. Os seus filhos intervirão e reunirão um grande exército, que virá apressadamente e arrasará tudo como uma inundação irresistível. Ele levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se irritará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, e porá em campo um grande exército, mas o seu exército será entregue nas mãos daquele. Tá, então aqui... Engraçado é que a gente tem uma impressão que tudo isso aqui, parece que o verso 41, 40, lá que a gente leu, é um resumo disso tudo aqui. Exatamente. O pastor já pegou, dá impressão não? É impressionante, pastor. Nós vamos ver esses paralelos. O pastor pegou. O pastor pegou, é isso aí. Então, aqui no verso 10, os filhos intervirão, os filhos do rei do norte, tá? De Seleuco. Eles pedem revanche. Ele tem dois filhos, é Seleuco Sarauno e Antíoco Magno. Esse primeiro, que é o Sarauno, ele morre envenenado, tá? E aí fica Antíoco Magno. Ele é o rei do norte agora. E ele vai lutar contra Ptolomeu Filopáter, que é o atual rei do sul. Então, aqui o Antíoco, ele vai lutar pela Palestina, por Jerusalém especificamente, para tomá-la de volta. Ele vence, por isso que diz inundará. E aí ele chega lá em 219, ele chega
quase até a fronteira do Egito, mas ele não entra no Egito. Ele para na fronteira do Egito. Tá? E isso nos leva para... Se a gente tivesse aqui a Bíblia King James em inglês, a gente ia ver assim, muita semelhança, mas nós temos uma palavra que nos lembra, que eu acho que o pastor se deu conta, que foi inundará. Né, pastor? Na 40 ali, B, mesma coisa, inundará. Então, até a palavra é bem parecida. Então, no verso 10, esse revanche, então, acontece em 222 a.C., que é a revanche, não é? Quando do rei do norte, tá? E no verso 11, o que vai acontecer? Uma outra revanche. Aí o rei do sul se exaspera. E aí o rei do sul, que agora é Ptolomeu IV, na verdade é o mesmo Ptolomeu daqui, tá? Eu vou botar o verso 11 aqui. Agora é revanche do rei do sul, tá? Revanche, rei do sul. Isso acontece no verso 11. Rei do sul é Ptolomeu IV. Ali, Ptolomeu. Deixa eu ver a data. Eu não tenho a data aqui, mas depois eu olho para vocês. Então, aqui então vai acontecer a revanche do rei do sul, que se exaspera, sai e vai pelejar contra o rei do norte. E este porá em campo grande multidão, ou seja, o rei do norte vai ter uma grande multidão, maior do que o rei do sul. E aquela multidão será entregue na sua mão. Só que, digamos, para surpresa de muitos, né, em vez do rei do norte vencer, quem vence é o rei do sul. Apesar da grande multidão do rei do norte, essa multidão vai ser colocada na mão do rei do sul. Tá? Na mão do rei do sul. O rei do sul vai vencer. Vai vencer. Então, nós vamos fazer até aqui esse paralelo, para depois, numa outra ocasião, a gente continuar, porque isso vai longe. Tá? Ok. Agora a gente vai ver o seguinte. Até aí eu acho que deu para entender, né? Que o rei do sul vence, né? E quando o rei do sul vence aqui, ele vence na batalha de Ráfia. E 217, eu estava procurando a data, tá? É 217. 217 a.C., tá? Na batalha de Ráfia. E aqui tem algumas características interessantes aqui. Foi uma grande surpresa, porque o exército do rei do sul era menor. O livro de Uriah Smith fala que o exército de Antíoco contava com 62 mil infantes e 102 elefantes. E que neste conflito, né, a batalha de Ráfia, Antíoco foi derrotado com quase 14 mil soldados mortos e 4 mil feitos prisioneiros. E aí esse exército foi entregue na mão do rei do sul. E o interessante que fala que os elefantes, que eles usaram uma tática colocando carniça, não sei se vocês já leram sobre isso. Eu acho que a irmã Mari falou, né? Eles colocaram carniça nos elefantes. Nos elefantes, porque o rei do sul venceu. Então, eles colocaram a carniça nos elefantes para que os elefantes do rei do norte fugissem, e aí o rei do sul vencesse. Então foi uma tática. E isso foi uma surpresa, porque não se esperava que fosse acontecer. Então agora a gente vai ver a representação, os paralelos em relação a essa linha aqui, o significado, tá? Então,
Vocês lembram que na história nós vimos que Roma pagã, para vencer, ela teve que derrotar 3 territórios, né? Que é o Egito, a Síria e a Terra Gloriosa. Roma papal também tinha 3 obstáculos, que eram aqueles 3 chifres, que eram os 3 obstáculos de Roma papal, que é o rei do norte, que eram os ostrogodos, né? Os érulos e os vândalos, né? Teve que vencer. Tá. Então, aqui o que a gente está tentando achar aqui? Lembra que nós vimos que antes, quando eu estava falando, não é? Que a razão que o anjo Gabriel tinha voltado atrás era para determinar 2 tempos do fim, que possivelmente, como nós temos em Daniel 11:40, a gente teria que ter paralelos, né? Então, esses paralelos que nós vamos fazer agora, esses acontecimentos desses paralelos têm que estar próximo desses tempos do fim, concordam? Porque foi isso que foi determinado antes, tá? O que acontece, qual é a data que marca, digamos, quando o terceiro obstáculo foi vencido, para que Roma papal ascendesse ao poder? 538. Começou com 508, mas levou 30 anos para que derrotassem esses 3 obstáculos, né? Ele ajudou nessa batalha. Em 538, nós temos, então, a supremacia. Aqui é depois de Cristo, tá? Então, vamos colocar aqui 538. Vamos botar Rei do Norte, né, aqui. Que é Roma papal. Conquista, então, o terceiro obstáculo. Ok. Como aconteceu com o rei do norte aqui, da Grécia, né, que é essa história da Grécia, conquistando o terceiro território em 281. Bom, aí a seguir, antes de 1798, entre 1789 e, se não me engano, é 1789 e 1700... começa em 1789 e vai até 1799, tá? Então, aqui já começa, na história, vocês lembram? Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela começa aqui. Alguém lembra de um tratado que foi feito próximo a essa época aqui? Um tratado entre Napoleão e o Vaticano. Em 1797, vou botar aqui, 1797, foi feito o Tratado de Tolentino. Tratado de É o seguinte, Napoleão, ele estava, digamos, conquistando, não é? Para aumentar o império, e ele estava conquistando várias regiões da Itália. Só que, para com que houvesse uma trégua, né, foi feito esse tratado porque existia uma região na Itália chamada... era România, tá?
que estava sendo invadida pelos franceses, estava havendo muitas mortes, e aí esse tratado foi feito não para que um vencesse ou outro vencesse, mas para que apaziguassem os ânimos, né? Esse tratado foi feito entre a França e entre a Itália, o Vaticano. Tipo um acordo diplomático, para que houvesse uma trégua das hostilidades, digamos, né? Esse tratado ele foi feito em fevereiro de 1798. Então, a princípio, era para apaziguar os ânimos. 1797. Coincidentemente, na Grécia foi feito um tratado entre o rei do Norte e o rei do Sul. Quem era o rei do Sul nessa época? Que nós estudamos em Daniel, a França. Então, aqui nós temos um tratado de Tolentino entre rei do Norte, que era o papado, e rei do Sul, assim como nós temos aqui, um tratado. Nós temos também aqui, nessa época, um casamento que foi de Napoleão com Josefina, não é? Que fazia parte também desses acordos diplomáticos. Mas esse tratado de Tolentino, ele durou pouco. Foi feito em fevereiro, mas um pouco depois, acho que um ano depois, aconteceu que estava havendo um motim entre revolucionários lá na Itália, e aí a França mandou um diplomata para resolver o problema, e esse diplomata ele foi morto durante, não é, esse motim, por um guarda do Vaticano. Então, isso foi, digamos, a desculpa, ou foi o que motivou com que General Berthier viesse e invadisse, quebrasse, então, o acordo que eles tinham feito, né? E aí entrasse no Vaticano e ele, na verdade, colocou na prensa o Papa Pio VI, mas o Papa não quis ceder, então ele foi levado preso. E foi aí que o Papa, então, recebeu a ferida mortal. Então, em 1798, o rei do Norte recebe a ferida mortal. Claro que a igreja continua, mas o poder político ele é encerrado aqui, né? A gente sabe que a ferida mortal ela vai ser curada. Então, por enquanto, esse poder político ele está adormecido, né? E só temos hoje, não é, o poder religioso da igreja. E aqui, se a gente for fazer o paralelo, nós vemos que no verso 7 e verso 8, na história da Grécia, quando houve a vingança do rei do sul, o que acontece aqui? O rei do norte também recebe a ferida mortal. Lembrem, verso 7 e verso 8, querem reler? Querem que a gente releia o verso 7? No verso 7 é quando o renovo das raízes dela, ou seja, o irmão da Berenice, não é? Entra, se levanta e vai com o exército, né? Então ele era rei do sul na época, e aí prevalece. Ele prevalece. Então, o rei do sul prevalece aqui, o rei do sul, que é a França, prevalece aqui. Ok? 1798. Aqui verso 7 e 8, né? Inclusive, interessante que no verso 8 fala que também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos, foram levará cativos para o Egito. Ele vai lá e traz de volta, não é? Os objetos, né? Lá dos seus deuses, né? E tudo. E aqui, o que acontece em 1798? Quando o rei do norte recebe a ferida mortal, muitos dos objetos do Vaticano, esculturas, objetos preciosos, são levados. Foi tirado, é.
e os objetos, a riqueza, muitos objetos, a riqueza toda do Vaticano é levada para o Museu de Louvre, lá em Paris, né? Tanto que hoje o museu tem, né, muitas relíquias, né, daquela época, semelhantemente ao que acontece no verso 7 e no verso 8, ok? E aí o que... Bom, então em 1798 a gente vê a ferida mortal. E aí o que acontece em 1989? Em 1989, até vou botar um pouco mais para cá, para fazer lugar, nós temos a revanche. Vamos lembrar lá de Daniel 11:40. No A, o que acontece na primeira parte do A? É o rei do sul que vai à França, né? Que é o que nós acabamos de ver, e conquista o rei do norte. Mas aí o que acontece? A revanche, né? Lembra da parte B? 1989, Daniel 11:40b. Daniel 11:40b. Então agora a gente vê que, como nós já estudamos, né, a parte B, essa revanche, vamos olhar em Daniel 11, na parte B. O rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios. Agora, essa revanche vai acontecer não contra a França. Agora o rei do sul é a União Soviética, certo? Mas é revanche. E aí ele vai entrar com poder militar, vai entrar com poder econômico, né, com muitos navios, e as inundará. Então, em 1989, nós vamos ter o Vaticano e os Estados Unidos tomando Rei do Norte, né? Então aqui conquista Rei do Sul, mas aqui não todo o Rei do Sul. União da República Soviética. Então, o Rei do Norte aqui, quem é? Vaticano, papado, vou botar papado que fica melhor. Papado. E Estados Unidos. A Rússia não entrou nessa história. União Soviética, o RSS. O que eu botei? Tá certo, o RSS. Que são os países ao redor da Rússia, né? Então agora o Vaticano, junto com os Estados Unidos, foi lá, tomou aqueles países ao redor da Rússia. Então, isso aqui, essa revanche aqui, que acontece, está ligado ao verso 10, certo? E agora, isso já aconteceu. O que não aconteceu dessa linha aqui? O verso 11. Tá? E qual que vem a ser o verso 11? Vamos ler? Alguém lê o verso 11? Então o rei do sul se irritará, sairá, pelejará contra ele, contra o rei do norte, que porá em campo um grande exército, mas o seu exército será entregue nas mãos daquele. Tá. Quem que vence aqui? Quem que vence agora? Revanche de novo. O rei do sul se irritará, ele sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. O rei do norte porá em campo um grande exército, mas o seu exército será entregue nas mãos do rei do sul. Exatamente, então é uma revanche e quem vence é o rei do sul. Então, vou botar aqui, revanche 2 pontos. Vence
rei do sul, tá? Essa batalha aqui em cima, é a batalha de Ráfia. Essa nós ainda não temos data, é Ráfia, mas nós temos muitas características que nós vamos estudar, talvez no próximo estudo, tá? Ah, ficou mal aqui, deixa eu arrumar direitinho. Porque é isso que nós estamos esperando hoje acontecer. Não, a União Soviética ela não existe, porque ela foi já, aqueles países, é a Rússia agora, sobrou a Rússia. É a Rússia, porque a União Soviética, lembram que em 1989, esses países se tornaram católicos novamente. Deixaram de ser comunistas, se tornaram católicos novamente, certo? E sobrou quem? A Rússia. Chegou até a fortaleza, chegou até muito bem. As portas ali da Rússia, mas não entrou. Só atingiu os países ao redor. Ou seja, a União Soviética caiu, o bloco comunista caiu, mas a Rússia continuou forte. Exato. Forte, um país ateu. Isso, bem colocado, o Rafa bem colocou isso. Então, essa revanche aqui, que vai vencer, e é algo que, assim como aconteceu no passado com a Grécia, inesperado, não se imaginaria que eles fossem vencer, que o Rei do Sul fosse vencer. A mesma coisa vai acontecer aqui. Não se imagina que o Rei do Sul ou a Rússia fosse vencer, vai vencer os Estados Unidos. Só que a Rússia, ela engana muito, porque hoje a gente sabe... Tem até alguns documentários que falam sobre Putin, o homem mais poderoso. Essa semana agora ele deu uma entrevista dizendo que eles fizeram um míssil que pode atingir qualquer parte do mundo e que as defesas dos Estados Unidos não vão adiantar. Ele falou. Inclusive, a gente não sabe como que vai ser essa guerra. Se vai ser uma guerra cibernética, porque a gente sabe que as eleições, essas últimas dos Estados Unidos, elas foram interferidas pela Rússia, a gente sabe. Então, se vai estar ligado a alguma guerra cibernética, mas muita coisa vai nos levar, a gente tem que estudar, por exemplo, como que foi essa batalha aqui, as características dessa batalha, para que a gente possa ter, digamos, alguma ideia de algumas características que vão acontecer aqui. Então, isso aqui não aconteceu, mas o que já aconteceu aqui? Nós temos em 1996 a formalização da mensagem que vocês já devem ter estudado nos finais de semana passado, com Daniel, talvez, o marco, que é essa revista O Tempo do Fim. Esse é um marco. Aqui, aqui 1989 em diante é a nossa linha. É a nossa linha. E nós temos um evento importantíssimo aqui, que já aconteceu, que é a restrição do Islã, que está ligado à restrição do Islã, está ligado a 11 de setembro, que é o 9/11, né? Então a gente vai botar... Eu vou botar em inglês aqui, que é o que eles falam muito, né? 11 de setembro, 9/11. Que é um marco importantíssimo, que já aconteceu. Então nós estamos vivendo nesse pequeno período aqui, antes de que aconteça a Ráfia. Então, nós estamos muito próximos da Ráfia. E aqui tem outros estudos que vão mostrar que a Ráfia, ela determina um período que os mileritas chamavam de meia-noite, que é um período entre o desapontamento de 19 de abril e 22 de outubro, que é bem a metade daquele período. Então, isso aí tudo a gente vai estudar no futuro. Então, o importante do estudo de hoje foi mostrar esse paralelo até aqui, até Ráfia, e depois a gente vai poder desenvolver, né, algumas características de Ráfia em outro estudo. E principalmente, a gente tem que entender que os tempos do fim que Gabriel tinha falado, de 537, 539, que ele volta ao passado, não foi por acaso. Foi para que nesses últimos dias, essa parte do livro de Daniel fosse descelada para que a gente enxergasse um paralelo espiritual.
Sim. Então, lembrar depois cada detalhe. Então, irmãos, a gente está vendo que nós estamos bem aqui, muito próximos, né? Por isso que a gente fala Ráfia, porque foi o nome, né, dessa batalha que aconteceu na Grécia. E isso mostra... Por que isso é importante para nós hoje? Por que é importante para nós hoje? Porque a gente, né, deve se questionar. Por que é importante eu saber de tudo isso hoje? Para me preparar. Para me preparar. Porque se está tão perto assim... Eu não posso mais, eu não tenho mais tempo de brincar, né, de ser cristão. Não dá. Então a gente realmente tem que, assim como Daniel fez, caiu com o rosto no chão, é isso que nós devemos fazer. A gente tem que ter aquela experiência que Daniel teve, de total abnegação do eu e de reconhecer a nossa pecaminosidade, né, para que a gente possa se preparar. E também ajudar os outros a se prepararem, os nossos irmãos adventistas, porque a porta da graça vai se fechar primeiro para eles. Primeiro para aqueles até que sabem, que são as pessoas que estão estudando hoje. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Primeiro de nos prepararmos e depois de ajudar os nossos irmãos a se preparar. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos por esses momentos que estivemos aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra e percebendo quão próximos estamos, Senhor, da volta de Jesus. Por favor, nos ajuda nessa preparação. Não é fácil, Senhor, vivemos num mundo onde o consumismo, a ambição nos cercam, Senhor. Queremos logo estar mais em contato com a natureza para que possamos nos preparar melhor, mas o Senhor sabe o tempo de cada um, o Senhor sabe aonde o Senhor necessita que os seus filhos estejam. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor toque o coração de cada um aqui, cada um de nós, para que possamos ser usados conforme a Tua santa e boa vontade, Senhor. Que possamos, Senhor, levar outros a terem esse conhecimento e, acima de tudo, a nos prepararmos, Senhor, para que possamos fazer parte do povo eleito de Deus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.